Então hoje nós vamos continuar com o assunto iniciado na semana passada, a controvertida comunicação dos Espíritos, onde nós esclarecemos que a questão é controvertida porque as experiências reencarnatórias que tivemos até o presente, elas nos levaram a estabelecer condicionamentos, hábitos e atitudes de morte. Esses hábitos, eles mesmo agora, tendo conhecimento da doutrina espírita, eles levam ao fato de que mesmo as provas maiores que temos através das comunicações dos espíritos, elas não estabelecem um nível de profundidade adequada para que essas experiências e esse material que nós trazemos do passado, eles sejam ressignificados. E é para isso que nós estamos nesse estudo, para encontrar os caminhos do esclarecimento e da ressignificação desse conteúdo, porque esse conteúdo é que faz a abrangência do nosso inconsciente, em conflito com o despertamento do self, do si, do nosso autoencontro, da percepção nossa como espíritos imortais. E é justamente esse o material que fazem o campo de fundo desse título, a controvertida comunicação dos espíritos, porque em si mesma não é controvertida coisa nenhuma, mas a absorção da percepção dessas comunicações entram em choque com o nosso passado, e é por isso que se torna controvertida, mesmo para nós espíritas. Então vamos ver a introdução aqui do nosso estudo, extraído do Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 4, versículo 32. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema. Inclusive, como nós vemos, esse texto tem tudo a ver com esse nosso estudo, porque Emmanuel começa aqui deixando bem claro para nós que muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Por quê? Devido às estruturas do materialismo estabelecidas no psiquismo da maioria das pessoas, que fazem com que elas, mesmo através de provas, de dificuldades, elas não acordem e fiquem repetindo os erros. Às vezes mudando só o aspecto da apresentação do erro novo, mas continuando com as mesmas recapitulações. É para isso que Emmanuel aqui nos adverte. Então ele diz aqui, com as mesmas recapitulações. Agora não pensem que é uma encarnação ou outra, é durante milênios. Isso é assim, é milênios a gente marcando o passo, feito tartaruga, com a evolução mínima, a troco de muita dor e muito sofrimento. É preciso acordar em termos de consciência espiritual para quebrar com esse círculo vicioso, porque isso se tornou um círculo vicioso, a tal ponto em que, mesmo dentro de doutrinas espiritualistas renovadoras como é o Espiritismo, essas estruturas do psiquismo estabelecidas na morte, como Emmanuel aqui lembra, elas superem todo o conjunto de revelações e de provas novas que nós temos da imortalidade. Era para não fossem essas estruturas profundamente estratificadas dentro de nós, era para que o conhecimento, a renovação, o acolhimento das provas da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, que a doutrina espírita é tão rica, renovasse de uma vez por todas o psiquismo nosso, que a gente sabe que não ocorre.
Então Emmanuel continua dizendo: a semeadura prejudicial condicionou-nos à chamada morte no pecado. Inclusive aqui morte no pecado, que está entre aspas, se refere porque é uma expressão muito utilizada na Bíblia, nas cartas dos apóstolos, sobretudo o apóstolo Paulo. E o que é a morte no pecado? A subjugação a uma vida de inconsciência, a uma vida onde o que impera é os instintos, o imediatismo, a satisfação física e os valores espirituais ficam sempre em segundo plano. Isso é morte no pecado, que na Bíblia é muito utilizado nas cartas dos apóstolos, como citamos. Então, Emmanuel continua explicando a nós: atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A pessoa, já pensemos sobre isso. A pessoa reencarna para consertar um erro e resolve um, cria mais dois, e volta com mais dois para o plano espiritual. E conclui Emmanuel dizendo com muita sabedoria: somente o bem pode conferir o galardão, o prêmio da liberdade suprema. Vamos entender isso à luz do nosso estudo de psicologia de Joana de Ângeles. Quando diz aqui que somente o bem pode conferir, esse bem aqui é aquele bem que vem da consciência espiritual desperta, que vivencia a prática do amor e da caridade sem quaisquer expectativa de retribuição ou de pagamento. Isso só passa a acontecer conosco na medida em que acordamos espiritualmente, em termos de consciência. Porque enquanto impera em nós as estruturas ególatras, a gente sempre dá esperando algo em retribuição, nem que seja do plano espiritual às vezes, né? O que também não deixa de ser uma forma de barganha. Tem muita gente que, por exemplo, envolve-se em atividades assistenciais, como a campanha do quilo e outros trabalhos, dizendo pelo menos para si mesmo: olha, vocês que me acompanham, vejam o esforço que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha parte. Então, quando eu estiver aí num aperreio, vocês não me deixem na mão, não. É claro que isso não deixa de ter os benefícios da atitude de ajuda e de amparo ao próximo. Mas é claro que esse aí ainda não é o bem com qualidade e autenticidade ideais. Porque esse acontece quando a gente faz totalmente desprendido de qualquer nível de retribuição ou de pagamento, nem espiritual, que a pessoa já se sente plenamente satisfeita quando realiza. Pois não, Roseli? Eu acho assim, sabe, Soares, minha opinião, né? Voltando ao estudo da sexta-feira, quando você apresentou a gente aquelas perguntas: o que eu quero para mim? Né? É isso que eu desejo para mim? O que é que eu quero para mim de agora em diante? Eu acho que como eu estou me sentindo? Como eu estou me sentindo? O que eu quero? Eu acho assim: quando a gente morre no pecado, eu vejo o seguinte: quando a gente morre com as inclinações que a gente tenta consertar, né? Então, eu tenho determinadas inclinações, eu desencarno agora, eu vou passar pelo outro lado mais. Eu não consegui consertar as glorificadas. Verdade. Eu morri no pecado. Próxima minha encarnação, eu vou passar pelo ciclo de provação, onde ela não ser
Quando Emmanuel aqui cita no final o galardão da liberdade suprema, é justamente porque ele se refere a um bem com a qualidade de autenticidade em termos de despertamento espiritual à altura. Porque ele fala aqui sobre liberdade suprema. Essa liberdade, ela advém de o espírito realmente ter alcançado a possibilidade de suplantar os instintos, as ilusões da matéria, a percepção da sua realidade em termos imortais, identificação com o Pai Criador, já ter estabelecido um nível de continuidade nisso. É o alvo para o qual nós somos colocados, principalmente pelos estudos da psicologia de Joana de Ângeles. É a meta maior, ao qual a gente precisará estar trabalhando paulatinamente, uma maneira diferenciada de ver a vida, de encarar os fatos e de perceber essa morte do pecado, que representará sempre todas as oportunidades em que nós tínhamos de fazer o bem e não fizemos, porque de algum modo, algum nível de imediatismo ainda teve comando sobre nós e a gente se deixou levar. Mas olha, a verdade é que o trabalho de despertamento em termos espirituais profundos é um trabalho para a vida inteira, não só dessa encarnação, mas de outras, porque atingido um patamar, a nossa mente vai perceber patamares mais avançados e vai sempre estar lutando para se melhorar mais. Pois não, Edília? Exatamente. Vejam só, o nosso tema de hoje é a controvertida comunicação dos espíritos, a continuação desse tema que começamos na semana passada. Então vejam, controvertida quando não deveria ser, pelo menos para os espíritas, mas como luta dentro de todos nós um passado de morte, como Emmanuel até citou, de morte no pecado, nós conseguimos, em termos negativos, abafar todo o nível de profundidade que as provas da imortalidade da alma nos dariam, em termos de renovação profunda, e ficamos barganhando com coisas de menor valor, com os condicionamentos, com vícios, com atitudes negativas em termos de estar de bem com a vida, estar no trabalho de autoencontro, de autoestima, de despertamento do seu eu profundo, que nada mais é do que, em termos simples, ser a consciência de imortalidade atuante e desperta durante a encarnação. Mas vamos entrar aqui no nosso primeiro slide de hoje, senão esse assunto vai para outra semana, né? Vamos tentar ver se surgem aqui algumas coisas, porque esse tema, que é o último capítulo do O Homem Integral, é um capítulo que se intitula O Futuro do Homem. Nós estamos no item 2. Ainda faltará 2 itens para concluirmos esta obra, que possivelmente deverá estar sendo concluída no próximo mês. Os fenômenos de ectoplasmia, vidência, psicofonia, psicografia e os mais odiernamente estudados pela metaciência, que se utiliza de complexos aparelhos como o Spiricom, o Videocom,
atestam a continuidade, a independência do espírito, à morte do corpo. Então, aqui o que está se dizendo é o seguinte, é que as provas de imortalidade da alma, de independência de vida em termos de consciência do espírito em relação ao corpo físico, são provas irrefutáveis. Não só através dos vários fenômenos mediúnicos, como aqui é citado a ectoplasmia, que é o fenômeno de efeitos físicos, como a vidência, a psicofonia, a psicografia, todas aquelas que aqueles que são simpatizantes do espiritismo conhecem muito bem. Mas o que é que ocorre? Mesmo com essas provas, mesmo com aparelhos como o Spiricom e o Vidicom, são aparelhos que, através de determinadas ondas retesianas, aquelas ondas que fomentam a transmissão do sinal de áudio nos rádios, no caso do Spiricom, possibilita muitas vezes a intercepção de relatos e fatos que a procedência dos espíritos desencarnados. Já o Vidicom associa o som e a imagem à possibilidade de um espírito se manifestar na tela de um televisor ou na tela de um vídeo ligado a esse aparelho do Vidicom. Mas vejam, aqui é colocado todo esse conjunto de fatos e de possibilidades para alertar, deixar bem claro para todos nós de que, olha, convicção de imortalidade da alma não é coisa da religião espírita. Ela já saiu dessa área, ela já entrou na área de comprovações na metaciência, já entrou na área também de comprovações pelo uso das terapias de TVP, de regressões de memórias utilizadas em psicologia, e que evidenciam isso como fato. Mas mesmo sendo fato, vejo como é curioso. Nós relutamos em permitir ser transformado por eles. E o fato mais chocante é quando muitos espíritas que atuam, que participam de reuniões mediúnicas semanais, têm reiteradas vezes a evidência das comprovações disso através do seu próprio corpo. E na hora daquele trabalho, daquela atividade espiritual, elas se sentem extasiadas de provas, de certezas absolutas da imortalidade da alma, até atravessar as portas do centro espírita e voltar para a sua vida diária, e envolver-se nos seus condicionamentos, hábitos reflexivos, todos eles muito presos ao materialismo, que entram em choque de forma sutil com aquilo no qual ela participou e atuou horas antes no centro espírita. Vejam que coisa. É justamente para quebrar esse tipo de condicionamento absurdo que é a proposta desses estudos de psicologia. Porque é uma coisa contraditória e que leva, claro, naturalmente, a um nível de conflitos, desassossegos, certa infelicidade constituída do dia a dia dessas pessoas, porque ao mesmo tempo elas acreditam em algo e ao mesmo tempo vivenciam conflitos em relação ao que acreditam. Pois não? Quando eu comecei a fazer o estudo da mediunidade lá em Valde, onde ele disse assim, quando você começa a mexer com a mediunidade, quando você começa a treinar, você começa a mexer de besteira. Né? Porque de certa forma você começa a disponibilizar uma janela em você, que só depois de muito conhecimento é que você adquire um controle. Então, numa reunião espírita ou numa casa espírita, onde há uma proteção muito maior e constante da espiritualidade,
fica, né? Fica aquele receio de você ou ridicularizar, né, a própria doutrina, porque a primeira coisa, qualquer erro que você faz, eu estava com um gato que subiu em cima do gesso da minha casa, e eu já tive que tirar 3 vezes. Na quarta, você vai aprender a descer. Aí no telefone, minha mãe escutando o gato piar, minha mãe fez, o que é isso? Eu contei, ela fez, é assim que o espírito é. Eu disse, o que tem a ver? Quer dizer, a cobrança da gente que se dispõe a uma religião, né, que traz amor e tal, é muito grande. Realmente, veja, o que ocorre é que nos estudos espíritas, nas reuniões mediúnicas, o contato com as vibrações magnéticas e espirituais propiciatórias naquele encontro favorece muito um nível de aproveitamento e de despertamento de consciência que, quando a pessoa volta para a sua vida cotidiana e para o magnetismo da sua casa mesmo, e que infelizmente está impregnado das vibrações do materialismo, e aí começa a ver os choques, porque em verdade nós somos a todo instante emissores e receptores de ondas magnéticas e vibrações provenientes de encarnados e desencarnados. Nós vivemos íncito num chamado inconsciente coletivo dos encarnados e dos desencarnados. E a predominância desse inconsciente ao redor da Terra é o quê? É o inconsciente de morte, de materialidade. E é por isso que é necessário, como a gente tem estudado aqui nesses encontros das obras de Joana de Ângeles, um trabalho de meditação, de despertamento de consciência, de estar mais atento aos seus hábitos, sobretudo para ir fazendo um trabalho de reeducação perante isso. Em verdade, esse trabalho que a gente se esforça em estabelecendo aqui na Terra é um trabalho que não é só nosso, é também dos desencarnados, que estão no nível vibratório semelhante ao nosso. Não é porque eles estão sem um corpo físico que eles têm menos dificuldades em relação a isso. Então é um trabalho em conjunto e que por isso a gente não pode ficar adiando, nem e muito menos fugindo de fazer logo. Porque o resultado dele é o quê? É se sentir bem, harmonizado, em paz, desde agora, durante a encarnação. E aí a gente até fica surpreendido com uma coisa. E por que é que a gente não quer isso? A gente quer estar vivendo realmente num nível de satisfação íntima baixo, rasteiro, medíocre, quando já poderia estar usufruindo um nível de percepção e de sensibilização espiritual elevada, benéfica, feliz. Por que é que a gente não quer isso? E a resposta é o quê? As intercepções, o acolhimento das vibrações magnéticas e espirituais que vão de encontro a isso e que ainda tem em nós pontos de sintonia. Que se não tivesse os pontos de sintonia, não estabeleceriam ligações conosco. Então a gente precisa quebrar esses pontos de sintonia. Como? Trabalhando, acordando cada vez mais para os valores transcendentais, para a aquisição de virtudes, para a superação de condicionamentos e de vícios, em um esforço diário, compensador. E é isso que a gente precisa ficar cada vez mais consciente, é que esse esforço é compensador, porque possibilitará desde agora, durante a encarnação, nos sentirmos muito bem, independente de estarmos solteiros ou casados, empregados ou desempregados, passando por problemas familiares ou não. Porque, na verdade, tudo aquilo que diz respeito ao mundo externo começa a ficar no seu devido lugar e não no primeiro lugar, como a gente sempre andou colocando e se conflitando com o nosso espírito imortal. Vamos para mais um slide. Examinadas com cuidado inúmeras hipóteses para explicá-los, a única a resistir a todo cepticismo pelos fatos que engloba é o da imortalidade da alma,
com a sua consequente comunicabilidade. Então, por mais que se tenha tentado explicar os fenômenos mediúnicos, os fenômenos transcendentais comprovados, inclusive, por aqueles aparelhos que citamos, Spiricom e Videocom, por mais que se tente encontrar respostas, por exemplo, no chamado inconsciente coletivo de Jung, nunca se consegue as respostas completas a todas as perguntas. Só se consegue essas respostas através da dedução da mediunidade, aonde as almas dos homens que viveram na Terra continuam vivas e influenciando o que acontece na Terra. Então, só é resolvido e explicado de forma lógica e racional tudo isso através da imortalidade da alma. Neste capítulo se enquadram diversas psicopatias, cujas gêneses resultam de influências espirituais, mediante as quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras, com outras denominações. Então, nesse quadro de explicações propiciadas pela mediunidade, pelas interferências dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, se enquadram também nisso as psicopatias. Todas, porque todas elas ou têm o fator espiritual precedente, ou durante, ou pós-estabelecido o desequilíbrio psíquico, mas nunca a ausência dele. Então, vai ter pessoas que podem nascer com desequilíbrios a nível de sistema nervoso, dando campo a uma psicopatia grave, que ele pode já trazer isso do plano espiritual. Estabelecido o desequilíbrio no corpo físico, nos neurônios e no cérebro, logo vem fazer companhia espíritos desencarnados no nível de psiquismo daquele que está doente. Aí é quando o fenômeno espiritual vem depois, mas a grande maioria ou eles acompanham ou são precedentes. A pessoa, face certas situações provacionais necessárias, não consegue manter o equilíbrio psíquico e abre campo para uma esquizofrenia, para uma paranoia. Naquele momento, estabelece-se os vínculos espirituais também. Então, o fator causador, entre aspas, vai ser uma traição, vai ser a perda de um emprego, vai ser a morte de um parente, gerador de um processo de depressão ou até mesmo de obsessão em conjunto. E aquilo ali é um fator externo que apenas veio possibilitar a externação daquilo que o espírito já trazia. O desequilíbrio que agora se apresenta. Então, voltando aqui o texto, mediante os quais se abre o campo das obsessões, igualmente conhecidas desde priscas eras, desde tempos muito antigos, com outras denominações, né? As outras denominações, inclusive aquelas popularmente estabelecidas nas possessões demoníacas, que nada mais eram do que estabelecimento de obsessões graves, alienadoras. Bom, continuemos aqui. Esta influência deletéria dos mortos sobre os vivos tem o seu reverso, na que se opera graças à interferência dos anjos, dos serafins, dos santos, dos guias espirituais e familiares de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde.
Então não é só também influências espirituais obsessivas e negativas, mas para equilibrar a balança, as influências positivas também oriundas dos chamados anjos ou serafins, que na verdade são espíritos, pessoas que viveram na Terra e que atingiram um nível de evolução superior à maioria dos que estão encarnados e que vêm ajudar e auxiliar o processo evolutivo de todos nós. Dos guias espirituais e familiares de inegáveis benefícios para a criatura humana, inclusive na área da preservação e recuperação da saúde. Quando nós lemos os livros de André Luiz, como Missionários da Luz, No Mundo Maior, Os Mensageiros, eu diria quase que praticamente todos os livros da série André Luiz, Vida no Mundo Espiritual. Quando nós lemos esses livros, o que é que a gente percebe de forma muito clara? As intervenções dos espíritos, benfeitores ou familiares, em tratamentos físicos, em recuperação também de doenças na área psiquiátrica, como tem no livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior há toda uma análise de um caso de esquizofrenia e do tratamento e do amparo espiritual na recuperação do paciente. E outras obras de André Luiz também têm casos similares. Bom, continuemos aqui. Cunhou-se como efeito imediato o brocardo que assevera que os mortos conduzem os vivos, tal a ingerência que têm aqueles no comportamento destes. Eliminando-se, porém, o exagero, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. Então, aqui é lembrado por Joana que a origem do ditado popular de que os mortos conduzem os vivos, de fato tem sua sustentação numa realidade perceptível aos nossos olhos. Tal a ingerência, a intervenção, o condicionamento que tem aqueles no comportamento destes. É claro que, como ela aqui coloca de forma evidente, eliminando-se, porém, o exagero. O intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência do que supõem os desinformados. Então, nós somos chamados a ter um nível de percepção do que a gente pensa, do que a gente sente, como comentamos aqui no estudo de sexta-feira do livro Depressão e Obsessão. Nós somos chamados a assumir a responsabilidade pelos nossos estados mentais e emocionais, através da meditação, da reflexão, de averiguar como é que nós estamos nos sentindo e, na medida em que percebemos o estabelecimento de emoções ou de sentimentos de desequilíbrio, redefinirmos o posicionamento nosso, assumindo a condução e a orientação do que a gente pensa e do que a gente quer. É surpreendente a quantidade de pessoas que acham que o pensamento não pode ser direcionado e determinado por elas. Muitos acham que tem que fazer o que dá na telha, no juízo, e aí muitas vezes tomam atitudes desastrosas, que vão redundar em remorsos, atitudes aonde o impulso e a ação inconsciente tinha como resultado certo o desastre. Então é preciso trabalharmos a percepção do que se pensa e do que sente, assumindo esse direcionamento ao longo do dia. Vamos lá.
Este interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos. Isso é uma maravilha, viu? Proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias, onde a vida se apresenta. Vejam que maravilha, né? O primeiro fato aqui importante que nós precisamos salientar muito bem é esse interrelacionamento entre o homem e os espíritos desenvolve-lhe os sentidos extrafísicos. Como é isso? Que história é essa de sentidos extrafísicos? Exatamente como a palavra diz. Se no corpo físico nós temos o contato com a realidade material, através, sobretudo, dos 5 sentidos básicos, há sentidos espirituais que transcendem a realidade física e que, para serem agora trabalhados e beneficiados, nós precisamos estar em contato, estar num interrelacionamento com a realidade do mundo espiritual. É lógico, né? Se os sentidos físicos, para se manterem, não se depreciarem ou até mesmo se anularem, precisam estar em constante relacionamento com o mundo físico, o que podemos deduzir a respeito dos sentidos extrafísicos? Eles precisam também ser alimentados. Eles precisam também receber atenção, cuidados. Essa atenção, esse cuidado, esse alimento vem através do conhecimento e do aprofundamento em torno da realidade espiritual do nosso ser. Então, à medida que a gente se engaja na leitura de um livro espírita, de uma palestra, de um seminário, na medida em que a gente envolve o nosso psiquismo em valores que transcendem a materialidade, nós estamos desenvolvendo nossos sentidos extrafísicos, sem qualquer dúvida. Isso significará que, para nós, a realidade transcendente passa a ter um valor que, para a grande maioria das pessoas, não tem. E continuando aqui, Joana de Ângeles diz, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal. Opa! Olhe só o resultado disso. Podemos usufruir de um desdobramento paranormal? Exatamente. E as pessoas que não trabalham esse enriquecimento de valores espirituais não tem não esse desdobramento paranormal? Tem, mas sem proveito. A gente que está trabalhando o estudo, o conhecimento e, sobretudo, a vivência desse conhecimento espiritual, aí nós temos com proveito. E por que essas outras pessoas têm sem proveito? Porque as coisas só são aproveitadas na medida que nós temos sentidos para aproveitá-las. Se a gente não tiver sentidos afinizados para aproveitar, passa por nós como se não existisse. Tal como, inclusive, acontece em torno de realidades físicas. Vocês vejam, por exemplo, alguém que gosta de música, que tenha os ouvidos afinados para a percepção de instrumentos, de sons, de toques. Ele vai assistir uma orquestra e se deleita com a harmonia e a multiplicidade de sons que ali estão conjugados. Aí você coloca uma pessoa que não trabalhou a sensibilização dela à música, ela vai achar que aquilo é uma zoada. E, se possível, ela sai até de perto. Pode ser uma orquestra tocando maravilhosamente, ela não vai suportar. Vejam, se isso é uma realidade para coisas físicas, avalie para as transcendentais. Então, o que se dá? A pessoa que vai estudando, gastando tempo, se interessando pelos valores espirituais,
quando ela tem desdobramentos normais, quando vai dormir, ela vai ter a possibilidade de um aproveitamento de experiências no mundo transcendental que a maioria não vai ter. E é merecido que seja assim, porque ela está se esforçando e trabalhando o desenvolvimento desses sentidos nela. É essa a questão. Por isso, Joana colocou aqui, proporcionando-lhe um desdobramento paranormal, no qual a mediunidade lhe propicia uma vivência real nas duas esferas vibratórias, onde a vida se apresenta. Tanto haverá um aproveitamento muito maior em termos de intercâmbio ou das experiências de desdobramento quando vai dormir, como também quando estiver presente em reuniões de atividades mediúnicas. O aproveitamento ali vai ser muito maior pela sensibilidade e afinização que a pessoa já anda trabalhando com ela. É essa a questão. Então, isso nos leva à seguinte conclusão: quer aproveitar bem a ajuda, as intervenções que os espíritos benfeitores podem e estão fazendo na sua vida? Afinize-se. Crie sentidos de sensibilização a isso, que aí você vai aproveitar e percebê-los muito mais. Agora, a grande maioria das pessoas vivem como pedras, brutas, insensíveis ao próprio espírito que elas são. Avalie as questões transcendentais da vida. Qual vai ser o proveito que elas vão ter disso? Zero, que na verdade elas também não estão nem aí em ter. Nada mais do que consequência. Uma coisa que é consequência. Continuemos. Portador dessa percepção, embora habitualmente embotada, realmente, viu? Habitualmente embotada, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica. Ao a educá-la, como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais, se a desconsidera ou se não dá conta de sua existência. É lógico, né? Tem coisa mais lógica do que isso? Se a pessoa tem determinados sentidos físicos e não lhe der atenção, pare de usar uma mão no braço para ver em pouco tempo se não vai atrofiar e perder a funcionalidade. Então aqui é colocado de uma forma bem clara: portador dessa percepção, embora habitualmente embotada. E por que é habitualmente embotada? Devido aos hábitos de morte, aos condicionamentos do materialismo. São eles que caracterizam essa percepção embotada, que dificulta e muitas vezes impede a aproximação com a sua verdadeira realidade, a espiritual e transcendente. Então, agiganta-se-lhe a área de sensibilidade psíquica ao educá-la. Será que está claro para qualquer um de nós? Quer aumentar suas possibilidades psíquicas de percepção da realidade transcendente? Eduque. De que modo? Através do cultivo da sensibilidade à realidade espiritual, através do estudo e da vivência. Essa é a forma ímpar de estabelecermos na nossa caminhada encarnatória o máximo de sensibilização possível. A partir do momento em que a gente tem as provas e acredita na realidade espiritual que supera a morte do corpo, nós começamos a trabalhar nesse sentido. Na medida que vamos aumentando o conhecimento dos detalhes dessa realidade e nos sensibilizando à vivência a partir desses detalhes, mesmo durante a encarnação, nós estamos criando sentidos psíquicos do transcendente. E isso é uma consequência natural. É uma consequência natural. Não precisa ter nascido com a mediunidade ostensiva para isso.
como se lhe entorpece e turbam outros campos mentais, se desconsidera ou se não dá conta da sua existência, né? Outros campos mentais aqui incluem, inclusive, o uso da inteligência, do raciocínio e da memória. Se a gente passa a exercitar a memória, a nossa memória se torna melhor ainda. Mas se a gente despreza estudo, memorização de símbolos e de valores novos, o que é que vai ocorrer? A memória vai ficar pobre e fraca. A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas, que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Então aqui nós estamos redizendo aquilo que é de conhecimento natural de qualquer um de nós. O que é? A consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas, que lhe dilata o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitos, inclusive. Entendemos aqui o quê? Na medida em que amplia-se a nossa área de relacionamento com o transcendente, na medida que a gente gasta mais tempo, direciona mais atenção, nós dilatamos o campo de aquisição dos recursos, que nos possibilitará o quê? Elucidação dos enigmas da genialidade, da demência, da lucidez e da idiotia congênitos. Os estados de demência, de idiotia, que o espírito já traz ao reencarnar, eles também são uma tácita prova que é aquela alma, aquela consciência traz um passado de desequilíbrio e doença que já vai se exteriorizando desde a infância. Assim como quando ocorre o contrário, os estados de genialidade e de intelectualidade prematuras estabelecem a prova de que aquele espírito não está aqui na Terra por primeira vez. O complexo homem é de natureza transcendental, corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para outro momento ao acaso ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta, destruidora. Aqui Joana de Ângeles vai colocando alguns pontos para acentuar em nós a percepção daquilo que nós já conhecemos. O complexo homem é de natureza transcendental. Não há dúvida, nós somos uma realidade que interrelaciona com o transcendente, ao mesmo tempo em que está no corpo físico, a todo momento. Corporificando-se na forma física e dissociando-se através da morte, sem surgir de um para outro momento ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta e destruidora. Então, a reflexão, as convicções e o esforço de vivência dessas convicções vão deixando bem claro para nós a realidade de uma transcendência que a maioria da humanidade ainda não usufrui. E que para nós termos um projeto de êxito nessa área, precisamos reabastecer-se diariamente
ao contato com a realidade transcendental da vida. Porque diariamente nós recebemos o impacto de um mundo aselvajado e materialista. É por isso que é muito salutar, antes de irmos dormir ou a acordar pela manhã, um tempo maior de prece, de leitura reflexiva em torno de mensagens espirituais, para facultar com que o aproveitamento antes das experiências de desdobramento, quando o corpo dorme, ou depois nas experiências que vão continuar com o corpo desperto, uma continuidade de percepção dessa realidade transcendental sem intervalos. Porque nós somos muito agredidos diariamente pelo materialismo. E a palavra mais certa seria essa mesmo: nós somos agredidos. Porque o mundo aí fora, não só o mundo material, como o mundo psíquico e transcendental, espiritual, fazem parte de um conjunto de vibrações e de energias de morte. Então nós estamos nessa luta. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, e diz em uma de suas cartas: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os espíritos da treva, das dominações que interferem na realidade do espírito encarnado. Ou seja, para que a gente esteja se garantindo e se fortalecendo para essa luta, nós temos que estar num trabalho diário de reabastecimento espiritual. As reuniões espíritas, os estudos, as atividades que nos ligam à vivência desses estudos, representam pontos de fortalecimento, mas que normalmente não tem a continuidade que seria ideal, diária. E por isso, precisa ser feito todo um esforço particular em nossa casa, nos horários como citamos antes de dormir, quando acorda, para que ali seja feito todo um processo de enriquecimento espiritual que nos dê sustentáculo para enfrentar as relações humanas no trabalho, na vida social, sedimentadas no materialismo, as imposições de necessidades imediatas ou físicas. Então, para que a gente mantenha isso bem no ritmo positivo, esforço. Então, o complexo homem é de natureza transcendental, e depois aqui ela diz, sem surgir de um para outro momento ao acaso, ou desintegrar-se sob o capricho de uma fatalidade nefasta e destruidora. Então, essa consciência de que nós não estamos fadados à destrutibilidade através da morte do corpo físico, ela é trabalhada e precisa ser diariamente. A psicologia profunda vai às raízes deste ser, resgatando do lodo da terra e erguendo da lama do sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal como parte integrante do mesmo. Vejam que coisa, que beleza, né? A psicologia profunda, que é essa que nós estamos tratando aqui, psicologia espiritual, vai às raízes desse ser, resgatando, libertando ele, o que é do lodo da terra e erguendo da lama do sepulcro, porque verdadeiramente as vibrações da matéria, as vibrações pertinentes
ao mundo dos instintos e das necessidades básicas, eles representam uma espécie de lodo, de produto pútrido que nos prende ao passado, na repetição de erros e vícios. E depois Joana acrescenta dizendo, erguendo da lama do sepulcro. Porque depois de ter tido toda uma vida embaixo do lodo, a pessoa vai agora se prender à lama do inconsciente no sepulcro, na desencarnação, aonde não conseguiu estabelecer possibilidades de relacionamento com a realidade transcendente. E muitas vezes, como nós aprendemos nos livros de André Luiz, não tem condições sequer de despertar na realidade transcendente da vida, por ter ficado preso à lama do sepulcro, para conceder-lhe a dignidade que merece no concerto universal, como parte integrante do mesmo. E por que é que nós não queremos essa dignidade que já merecemos usufruir? Porque não queremos largar a infância espiritual? E quando é que a gente vai resolver largar a infância espiritual? Tem aquele trechozinho de uma mensagem de Emmanuel a respeito disso, que ele diz assim: é imprescindível diz Emmanuel, fazermos o quê? Ele diz assim: ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual. Vejam como é a questão. Nós precisamos superar a fase dos caprichos da infância espiritual. E ele continua dizendo assim: e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Quer dizer, para assumirmos a responsabilidade sobre nós mesmos. Então é necessário esquecermos os desperdícios de energias através das atitudes e das emoções de conflito e superarmos os caprichos da infância espiritual. Para isso, assumir a maioridade, que é o convite que as leis divinas fazem para todos nós, se torna imprescindível. A única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis. Por outro lado, facultando ao ser humano lutar com estoicismo, graças à meta que o aguarda à frente. Então, aqui outra vez, reforçando as conexões e convicções que já devemos ter bem firmados a respeito da imortalidade da alma, e Joana diz: a única forma de demonstrar e confirmar a imortalidade da alma é mediante a sua comunicabilidade. E essa comunicabilidade, vejam só, nós não só temos ela nos fenômenos mediúnicos. Qualquer um de nós tem através das experiências de desdobramento quando vamos dormir também, o que oferece consolações e esperanças inimagináveis, facultando o ser humano lutar com estoicismo, com garra, com enfrentamento e coragem, graças à meta que o aguarda à frente.
É isso que nós somos convidados. Continuando, com essa certeza, esmaece o pavor da morte. Desarticula-se a neurose, disto advinda, abrindo um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física, prelúdio da espiritual, para onde se ruma inexoravelmente. Veja, o grande objetivo delineado através dos estudos dos livros de psicologia de Joana de Ângeles, relativo à questão do despertamento do ser consciente, do self, do si, é o quê? É fazer com que a gente tenha uma experiência de percepção, de continuidade de vida desde a encarnação. E que essa experiência já nos propicie a plenitude, o bem-estar que nós antes aguardávamos ter só ao desencarnar. É essa a questão. As vicissitudes, as necessidades e as perturbações do mundo material, ao serem colocados no seu devido lugar, o espírito, senhor que deve ser de tudo isso, não se deixa mais desequilibrar, escravizar-se, nem se infelicitar. A questão é só essa. E isso tendo que ser resolvido agora, não é quando nós desencarnarmos. É sempre de bom alvitre e de bom conselho analisarmos como nós nos sentimos em termos de felicidade e de plenitude ao momento existencial que estamos tendo agora, porque ele será um retrato e um reflexo do que nós podemos aguardar mais adiante. Se agora não conseguimos resolver nossas trincas internas, nossos conflitos e desatinos, não conseguiremos resolver quando irmos ou voltarmos para o mundo espiritual. A bagaceira vai continuar. E a questão será só uma: até quando? Até quando? É só isso. Então, com essa certeza, esmaece, se dilui o pavor da morte. Desarticula-se a neurose disto advindo. Abre um leque de perspectivas positivas para o bem-estar durante a existência física. Porque, inclusive, nós podemos refletir, isto é um fato lógico. A lei moral de destruição, que é estudada no Livro dos Espíritos, a qual todos nós estamos inseridos como um meio preventivo de conservarmos a existência no corpo físico, é evidente que o impacto que ela tem sobre o nosso corpo e sobre o nosso espírito vai diluindo-se e diminuindo à medida em que o nosso espírito, em termos de consciência espiritual acordada, se planifica, e diminui porque ele se torna desnecessário. O que faz com que instintivamente a gente tenha toda essa proteção de preservação à vida é porque, ainda não tendo acordado de fato para a realidade espiritual transcendente e verdadeira nossa, nós precisamos desses medos e receios como balizas a evitar maiores desequilíbrios em atitudes imprevisíveis face provações ou dificuldades que tenhamos de passar. E lá está a lei de conservação, a lei de destruição, a nos esclarecer da necessidade desse imperativo da lei, porque se não for assim, nós fazemos besteira. Mas é natural que ao conquistarmos um nível de consciência espiritual desperta e coerente com as próprias leis divinas, isso se torna desnecessário. Ou vai diminuindo ao máximo o seu impacto sobre nós. Por isso ela diz aqui, com essa certeza, esmaece o pavor da morte.
naturalmente. Não precisa nem aqui a gente lembrar que esse pavor da morte também tem muito a ver com a preservação desequilibrada do ego e das atitudes ególatras e egoístas que nos prendem à matéria e que são geradoras do medo da perda da matéria, como consequência lógica. Na medida que a matéria e os fatores transcendentais perdem impacto e valor sobre nós, qual é o resultado disso? O espírito está se impondo. Sem dúvida. E o medo da morte como consequência da lei de conservação, que está no livro dos Espíritos, é pelo fato de estarmos no mundo de prova e expiação e sermos espíritos atrasados. Na medida em que a gente de fato começa a trabalhar a transcendência espiritual e a identificação harmoniosa com as leis de Deus, é natural que ele perca a sua influência e seu impacto sobre nós. Porque nós já estaremos trabalhando a realidade transcendente e se identificando com ela. Vamos aí para mais um slide. Desse modo, é o penúltimo slide do nosso estudo de hoje. Deste modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida, especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde. Vamos entender esse aspecto. Desse modo, as controvérsias sobre a sobrevivência vão cedendo lugar à afirmação da vida. É natural, não é? À medida que nós fomos aqui trabalhando essa perspectiva do estudo de Joana de Ângeles, a gente vai vendo que a afirmação da vida vai superando as questões de controvérsias, porque essas questões da controvérsia estavam estabelecidas em quê? No imediatismo, no materialismo, no inconsciente destrabelhado e desconhecido, como ainda ocorre com a maioria das pessoas. Mas depois o que é que vem? Especialmente agora, quando se desdobram as terapias alternativas na área da saúde. Quais são essas terapias alternativas? Vejam, todas aquelas que evidenciam provas irrefutáveis da imortalidade da alma, de uma forma sutil, como, por exemplo, a acupuntura, como, por exemplo, o uso de cristais de Bach e outras técnicas na área da medicina alternativa e que trabalham em cima do corpo espiritual, por nós chamado de perispírito, dos centros de força. E que também aqui pode-se incorrer também as terapias de regressão de memória utilizadas na psicologia e que fazem parte desse grupo. Bom, o último slide vai dizer a nós o seguinte: se refere a essas terapias alternativas na área da saúde que recorrem às memórias do passado, como a TVP, aos substratos da mente precedente ao corpo, mediante as quais o contínuo da consciência não sofre interrupção com a morte orgânica, nem surge com o seu renascimento. Então, nem nasceu quando nós reencarnamos e nem morrerá quando nós desencarnarmos, porque não tem a ver, de fato, com a transitoriedade da matéria e da energia fisicamente se falando. Então, é isso que conclui essa questão das controvérsias, que não deveria ser, sobre a imortalidade, mas que só deixarão de ser controvérsias em nós, na medida em que trabalharmos
a consciência do espiritual. E o trabalho dessa consciência do espiritual se desdobra, como nós vimos aqui, através do estudo, do conhecimento, do esforço de vivência, da prática, onde tempo e energia são gastos no desenvolvimento dessas percepções, porque naturalmente, como vimos há pouco, à medida em que o nosso psiquismo dá atenção a uma realidade que antes não dava, nós passamos a desenvolver sentidos psíquicos, transcendentais. Isso é natural para qualquer um de nós. Então, o próximo tema que nós iremos ter, o estudo de Joana de Ângeles, será interrompido na próxima semana, possivelmente, e o próximo estudo nosso será no último capítulo. O último capítulo vai ser o modelo organizador biológico, que é o perispírito, né? Possivelmente esse estudo só ocorrerá de hoje a 15 dias, devido ao compromisso que temos aí com atividades do CVV. Mas caso essas atividades terminem bem antes, nós colocaremos aviso e anteciparemos os avisos sobre o estudo de fato ser realizado ou não. Bem antes disso, eu acredito que já na sexta-feira, quando nós tivermos inclusive, bem lembrado aqui, né? O estudo que nós fazemos de depressão e obsessão na sexta-feira, esse está adiado, porque o seminário onde eu vou participar começa na sexta. Agora, no domingo, caso termine meio-dia, possibilitará ainda realizarmos aqui esse estudo. Vamos para a prece de encerramento. Pedir ali a nossa